As nossas saudações para todos quantos se juntam a nós em mais este Evangelho no Lar. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nós vamos iniciar, como habitualmente, com um cântico. Livro 1, página 33. Aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para realizarmos o nosso Evangelho no Lar que habitualmente fazemos neste dia. Pedimos, Senhor, que os Teus mensageiros possam vir até nós e aqueles familiares, também amigos, que possam estar presentes. Ajuda-nos, Jesus, a todos nós, a entender a Tua mensagem, a interiorizá-la e a colocá-la em prática na nossa vida diária, no nosso dia-a-dia. Abençoa, Senhor, o nosso Evangelho no lar, os nossos lares, os nossos familiares, todos os lares também que estão em sintonia conosco e todos os lares, Senhor, que nos possam escutar. Que a Tua paz, a Tua luz, a Tua serenidade, hoje e sempre, fique entre nós.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 1, 2 e 3. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que tendes agora fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas infelizes de vós, ó ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Infelizes de vós que estáis saciados, porque ireis ter fome. Infelizes de vós que rides agora, porque tereis reduzidos ao choro e às lágrimas. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra só podem ter lugar na vida futura. Sem a certeza no futuro, estas máximas não teriam sentido, seriam até engano. Mesmo com a certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. E diz-se para ter mais mérito, mas então perguntamos-nos porquê é que uns sofrem mais do que outros? Porque é que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar esta situação, porque é que uns nada sorri enquanto os outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda compreendemos menos é que os bens e os males são desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrer ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar a ter paciência, mas ela não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. No entanto, desde que aceitamos Deus, não o podemos conhecer sem o infinito das perfeições. Ele tem que ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem que o que não seria Deus, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm então uma causa, e porque Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve interiorizar. Deus pôs os homens no caminho desta causa, pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para os compreender, revela-os completamente pelo Espiritismo, o mesmo que é dizer pela voz dos Espíritos. No livro Sinal Verde, o Espírito André Luís dá-nos uma mensagem com o título Preocupações, a psicografia de Chico Xavier. Não se aflija por antecipação, porque é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalha antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conta as bênçãos que lhe enriquecem a vida, anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado.
em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir carrega consigo um tesouro nas mãos, por maior que lhe seja o fardo do sofrimento. Lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. A mensagem do Evangelho que nos fala da esperança que Jesus nos trouxe e do fortalecimento e o exemplo dele enquanto irmão maior que esteve conosco e nos ensinou a essência da nossa ligação com o Pai para desenvolvermos em nós este amor. E muitas vezes, quem de nós aqui que estamos a vivenciar este Evangelho já não leva consigo ou já passou por muitas aflições em seus corações, em suas vidas? Todos nós, nesta caminhada, nos encontramos nesse exercício. E esse é um exercício diário. E o Mestre Jesus sabia que nós estávamos nesta caminhada. Deus, nosso Pai, nos criou, simples e ignorantes, e nos deu a possibilidade, pelo livre-arbítrio, de avançarmos. E é pela promessa que Ele nos fez, e também pela promessa que Jesus nos deixou, lembrando-nos que nós, um dia, todos nós, alcançaríamos essa perfeição. E muitos de nós nos questionamos o porquê da dor, o porquê do sofrimento e o porquê da aflição. E a passagem do Evangelho nos lembra que nós temos um Deus que no passado foi comparado com um Deus vingativo e tudo mais, mas que nós não conhecíamos nesta época a sua bondade, e veio Jesus para nos esclarecermos que Deus é toda justiça, é toda bondade e todo amor, e que tudo aquilo que nós vivenciamos hoje resulta da ação a favor em praticar as leis de Deus adequadamente, corretamente. Quando isso não acontece, nós infligimos essa lei. E pela justiça de Deus, nós vamos colher esse fruto que nós semeamos. E o grande exercício nosso é trazer essa compreensão que a doutrina espírita, que o Espiritismo veio nos esclarecer, lembrando-nos que uma vida só não é suficiente para explicar as diferenças que nós encontramos na humanidade. Nós temos seres com diferentes conformações físicas, com diferentes problemas, e nós só conseguimos encontrar resposta para que tudo isso que nós vivenciamos e encontramos na lei, na bondade de Deus. Então, essa bondade, esse amor e essa compreensão vai chegando para nós aos poucos. Nem todos nós encarnações passadas, com certeza não tínhamos a compreensão que temos hoje. Avançamos, vivemos. E o convite que Jesus nos faz é que para conheçamos o Pai, que entremos em comunicação com Deus, porque Deus vive em nós, nós somos frutos de Deus. E essa energia e esse amor está dentro de cada ser da criatura, que pode nesse momento estar entre bons e maus diferenciados, mas todos nós temos a centelha de Deus em nós. Essa chama divina, esse amor de Deus vai crescendo pouco a pouco. Como? Pela prática do bem, pela prática da caridade, pela compreensão das diferenças e também para que esse exercício possa acontecer, nós temos que vivenciá-lo, convivendo uns com os outros. E é neste convívio em que nós, em momentos de aflições, somos acolhidos por irmãos nossos que nos auxiliam com sua mão, com seu ombro amigo, com a sua escuta, com a sua paciência. E da mesma forma, à medida que eu vou compreendendo, eu vou pouco a pouco exercendo em mim a paciência, a calma,
o exercício de saber escutar e não reagir. Isso é um exercício diário, difícil, longo, uma longa jornada de evolução que não se faz de uma hora para outra. Hoje nós temos obstáculos, como nos diz a segunda leitura do Evangelho, que é a segunda leitura do livro de André Luiz, quando nos lembra que todos nós já passamos por isso e que tudo isso vai passar, mas a forma como eu vou lidar com a situação é que vai fazer a diferença. Nós não podemos mudar ninguém, nós só podemos mudar a nós mesmos, a nos transformarmos, a fazer esse exercício de autoconhecimento, de saber de que maneira eu reajo ou eu ajo. Eu estou mais a reagir frente às dificuldades e obstáculos que a vida me traz, ou eu estou a agir, ou eu estou a pôr-me, silenciar-me, conhecer-me e pouco a pouco, como numa escada, como numa longa caminhada, que muitos já escutaram esse ditado, a longa caminhada começa sempre com o primeiro passo. E o primeiro passo é exercitarmos isso, primeiro de reconhecermos em nós as nossas limitações e as nossas virtudes, os nossos vícios e as nossas virtudes, que são os limitadores e os facilitadores da nossa existência. E à medida que nós vamos nos conhecendo e relacionando e aprendendo uns com os outros, nós vamos dando passos, pequenos passos que vão construindo, como as formigas e as abelhas precisam trabalhar e dividir tarefas e atividades para confeccionarem o ninho, para produzirem o mel, o pólen. Assim somos nós. Vamos construindo a nossa casa mental, a nossa casa, o nosso espírito. E à medida que nós vamos nessa construção, cada degrau, cada passo é uma oportunidade. E por quê? Devemos aproveitar ao máximo. Como numa caminhada, os primeiros corredores é aqueles que chegam com mais velocidade, têm o ritmo, mantêm. Alguns outros, o objetivo é terminar a caminhada. Então, se nós temos claro qual é o propósito da minha existência, por que estou aqui, a compreensão dos obstáculos, dificuldades e aflições tornam-me mais fácil, trazem para mim a resiliência e a compreensão. A dor, o sofrimento, que o Evangelho nos fala hoje, a compreensão das aflições são consequências dos nossos atos e o que eu posso fazer com elas para me melhorar, para reencontrar e para agradecer ao Pai, a Deus, a oportunidade dessa vida, dessa reencarnação, celebrar. Nós, quantas encarnações já perdemos porque estacionamos, porque teimamos com o nosso egoísmo e nosso orgulho. Então hoje, a palavra que Jesus nos traz é de esperança, de compreensão para as aflições que nos chegam em nós e naqueles que nós amamos, e a partir daí, sentir essa energia que Jesus trouxe com a sua mensagem de esperança a dizer: vai, segue, a luta é difícil, mas está em ti e na força e na fé, que Deus nos sustenta para que nós possamos levar à frente a nossa caminhada. Que Jesus abençoe a todos nós e ao vosso lar. O título que ouvimos da mensagem Bem-aventurados os aflitos será provavelmente um título confuso, que trará a muitas mentes que leem ou que ouvem o porquê os bem-aventurados, aqueles que são aflitos. Porquê? Porque é que Jesus terá dito esta afirmativa, tentando lembrar que os aflitos é que serão bem-aventurados? É bom que entendamos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que precisa de ser observada, lida, analisada, estudada, inclusivamente, para que se possa entender no seu todo. Os aflitos somos todos nós, todos aqueles que habitamos este mundo
este planeta Terra, que o homem classifica de planeta azul, é um planeta que na dimensão cósmica é um planeta ainda muito atrasado. Habitamo-lo espíritos com corpo ou sem corpo, de nível espiritual bastante atrasado. E porquê? Pelos nossos atos, pela nossa incoerência naquilo que são o entendimento das leis superiores que Jesus trouxe. 2000 anos já passaram e nós teimosamente continuamos sem o querer entender. Conhecer a verdade de Jesus é entender não só aquilo que se lê, mas particularmente pôr em prática as suas orientações, os seus princípios, porque o homem está na terra para ser bom. Estamos aqui a aprender, todos nós, para praticarmos o bem, para sermos capazes de amanhã nos podermos juntar a essa elite superior, que é a elite dos espíritos nobres, dos espíritos que fazem parte do núcleo que, junto de Jesus, junto dos espíritos puros, conseguem orientar todo este mundo que à nossa volta gira e que o homem ainda tem tantas dificuldades em perceber. Está nas nossas mãos perceber as leis do Criador. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o Evangelho que nos traz detalhes, pormenores, de muitas daquelas mensagens curtas que Jesus terá exteriorizado, que os apóstolos transcreveram nos seus Evangelhos e que nós temos às vezes dificuldades em perceber. O Evangelho, segundo o Espiritismo, esclarece, traz-nos outro tipo de informação, mais detalhe, de acordo com aquilo que foi a própria mensagem de Jesus, quando disse que ia pedir ao Pai para ele enviar o Consolador, que lembraria a sua doutrina e esclareceria todas as coisas. É bom que entendamos que a lei, que a vida, não é esta vida que nós próprios agora contextualizamos naquilo que é a sociedade normal. É a sociedade dos presentes, a sociedade das coisas fúteis, a sociedade do poder, a sociedade da riqueza. Os aflitos somos todos porque desconhecemos a lei. E a lei, estando ao nosso alcance, como está, é nossa obrigação. Os que pelo menos conhecem, divulgá-la, incentivar aqueles que estão mais perto para poder apreender e o mais rápido possível, se quisermos, amanhã, ter um mundo diferente, um mundo melhor, termos uma sociedade em que possamos dizer-nos, agora sim, sinto-me bem na sociedade que está presente, na minha família, na minha cidade, no meu país, neste mundo que há de passar, como nós sabemos, a um mundo superior, porque está nesta fase da transição. E o apelo que o Cristo nos fez, 2000 anos passaram, 2000 anos e 25, está aqui presente através do Espiritismo para que de uma vez por todas aqueles que ainda o não reconhecem, aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente o sentido da palavra extraordinária que Cristo trouxe através da sua mensagem, possamos ter elementos capazes de nos dizermos interiormente, sim, eu vou ser capaz, porque todos vamos ser capazes se assim o desejarmos. Estamos a ser chamados, todos podemos ultrapassar as nossas dificuldades, assim o queiramos, assim sigamos aquilo que são os princípios que a nossa consciência nos diz para fazermos, isto é, fazendo ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse também a nós. Que a paz do Senhor continue conosco, dando-nos força e ânimo para continuarmos a nossa caminhada. Te agradecemos, Senhor, por estes momentos em família. Podemos debruçar-nos sobre o Evangelho e sobre a Tua boa nova, Senhor. Mas não só debruçar sobre o Evangelho, mas sim pô-lo em prática. A família
é o laboratório, é o primeiro sítio onde nós podemos dar-nos com os nossos inimigos do passado. Por isso, Senhor, agradecemos pela oportunidade que temos, que o nosso lar possa ser esse ponto de luz, onde irradia à sua volta. E também, Senhor, te pedimos por todas as famílias que se reúnem em teu nome, mas as famílias desavindas, que estão em desalinho, que possam também levar um pouco dessa paz. Agradecemos também, Senhor, à espiritualidade amiga que esteve connosco, que se fez presente, que reuniu connosco. Os nossos familiares também se juntaram a nós. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade maravilhosa. Que assim seja. Livro 1, página 45. Antes de bebermos a água que preparamos habitualmente no início da nossa reunião e que é preparada, é beneficiada pelos nossos benfeitores para que a tomemos com fé, com dedicação, com necessidade de recebermos algo tratado, beneficiado por aqueles que, à nossa volta, espiritualmente, nos podem dar outro tipo de vontade para continuarmos a trabalhar na nossa modificação. Mas queríamos também lembrar, antes de encerrarmos, que estaremos amanhã de novo em contacto com todos aqueles que queiram ouvir-nos através da palestra online e depois, na próxima sexta-feira, no nosso salão, numa palestra que habitualmente fazemos ao vivo. Por isso, desejamos que a todos uma boa semana, conversem sobre os ambientes que ouvimos, que falamos, que possamos, neste Evangelho, aproveitar estes minutos em que os bons espíritos, as boas almas, os bons irmãos, os anjos da guarda, como se costuma dizer, estando connosco, nos beneficiam com a nossa boa vontade em queremos conhecer mais e melhor sobre as dúvidas que nos surgem sobre as realidades da vida espiritual.
Então que estando connosco, que aproveitemos estes momentos para tirarmos essas dúvidas e que sempre que pudermos façamos as nossas orações para que eles nos possam guiar mais e melhor naquilo que são as nossas necessidades. Muita paz para todos, que a paz do Senhor esteja sempre com todos vós e com todos nós, porque nós queremos de facto seguir conforme Ele nos pede. Bem-ajam por isso, boa semana, até à próxima. Sejam bem-aventurados os que choram noite e dia, famintos, injustiçados, pobres de pão de alegria. Os aflitos que tropeçam nas pedras dos maus caminhos, aqueles cujas dores não cessam e morrendo vão sozinhos. Serão todos saciados, terão no céu alegrias e viverão consolados pelo amor todos os dias. Ai de vós que hoje gozais, sois ricos, tendes fartura, chorareis, não duvidais, conhecereis desventura. Porque sofre a humanidade? Serão justas as aflições? E tanta enfermidade que atinge as multidões? Porque nascem na pobreza tantas crianças no mundo, e a velhice, indefesa, morre em catre imundo. Porque para uns só há pranto, para outros prazeres reais, porque os maus gozam tanto e os bons sofrem demais. Tantas desigualdades entre senhor e mendigo, são ignoradas verdades ou são divino castigo? Para tudo o que acontece, tem de haver razão de ser. Se assim não for, parece justiça aqui não haver. Assegura-nos o Mestre, lá nas bem-aventuranças, que à desdita terrestre sucederão as bonanças. Mas igualmente assegura que os felizes do mundo, depois, na vida futura, sofrerão gemer profundo. Vida futura é quando o homem vive no hoje, onde rindo ou chorando, sente que a vida lhe foge. Serão então um engodo as promessas de Jesus? Ou de volta à lama, ao lodo, o homem regressa à luz? Deus, soberanamente justo, perfeito Pai de bondade, não age de modo injusto, nem com parcialidade. A todo o homem é dado o ensejo de progredir, pelo amor grande aliado, de ontem, de hoje e do devir. Mas leis mal interpretadas deturparam a verdade, que das divinas moradas trouxe a excelsa bondade. E logo o homem esqueceu seus caminhos do passado, onde não amadureceu o sentimento sagrado. A lei de causa e efeito alcançou-o fatalmente, e a dor que sente no peito é de hoje e de antigamente. Os reveses que há na vida têm, pois, causa e razão.
a tarefa mal cumprida obriga à reencarnação. O que plantares colherás, equidade cristalina. Como fizeres, acharás, é a justiça divina. Reencarnar é preciso. Por outras palavras, Jesus, com o seu verbo conciso, deu esperança à nossa cruz. Coube ao Espiritismo, pela voz dos imortais, dizer ao materialismo: Deus injusto, não creiais. Bem-aventurados são os que buscam em Jesus repouso, consolação, alívio para a sua cruz.